Fala pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar de Venture Debt, ou seja, dívida voltada ao mundo de Venture Capital? Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade por aqui, tá legal? Então vamos lá falar de Venture Debt, ou seja, dívida voltada a Venture Capital, mais especificamente voltado para as empresas investidas dos fundos de Venture Capital, tá? Eu recentemente falei sobre a diferença entre Private Equity e Venture Capital, nesse caso a gente está falando só de Venture Capital, tá? E de maneira geral, o que acontece é que um fundo de Venture Capital vai investir numa empresa que normalmente ela está em estágio inicial. É uma empresa que tem foco em tecnologia ou biotecnologia, e aí você tem uma empresa que tem um potencial de crescimento grande, mas ainda tem um elemento de risco relevante ao investir nela. E quando a gente está olhando para a dívida, é uma coisa um pouco complicada, né? E o Venture Debt é uma forma de viabilizar a dívida para essas empresas que são investidas de Venture Capital. E o que pega, principalmente, o que é o grande desafio? O desafio é que as empresas, as startups, elas têm normalmente uma rentabilidade negativa e fluxo de caixa negativo, e se não tem os dois negativos, pelo menos um deles tende a estar negativo e tende a ser o fluxo de caixa. E o que acontece é que quando qualquer empresa vai para o banco, uma das primeiras coisas que o banco vai querer ver vai ser as demonstrações financeiras dos últimos 3 anos. Então, quem tem empresa sabe disso. Quem tem empresa e já bateu no banco, já ouviu esse pedido dos 3 últimos anos. Então, imagina uma startup ir para um banco comercial, ou seja, um banco tradicional aí que a gente conhece, né? Itaú, Bradesco, Santander, etc. E falar, olha, eu quero tomar uma dívida. Aí o gerente da conta vai falar, legal, como é que você chama? Deixa eu fazer o teu cadastro e tal. Me dá os últimos 3 anos de balanço, demonstração de resultado e fluxo de caixa da sua empresa. Às vezes, ele não pede o fluxo de caixa, mas ele vai fazer um cálculo lá no banco para estimar o fluxo de caixa e vai ver que o cenário ali não está muito legal, né? Para piorar, uma startup dificilmente vai ter uma garantia real ou uma garantia que suporte uma dívida junto ao banco, que é uma coisa que normalmente o banco comercial, esses bancos tradicionais que a gente conhece, eles tendem a pedir, né? Então, o que tende a acontecer, o que tenderia a acontecer se uma startup fosse até o banco, é que seria um não gigante, assim, seria um não muito grande, porque não tem número para embasar e nenhuma das demonstrações financeiras não são favoráveis ao endividamento bancário tradicional e também não tem garantia. Então você não tem nem número para embasar e nem garantia para dar um nível de conforto aí para o banco. Então as startups a princípio ficariam ali no limbo, a ver navios, né? E o que começou a acontecer bastante nos Estados Unidos e está começando a acontecer há pouquíssimo tempo no Brasil, esse vídeo está sendo gravado em abril de 2020, então é novidade, começou esse movimento no ano passado, 2019 mais ou menos, tá? Mas o que já acontece nos Estados Unidos é que existe essa modalidade que chama Venture Debt, né? E o Venture Debt, ou seja, a dívida voltada às investidas de Venture Capital, ele tem uma função interessante, mas acima de tudo, ele cumpre esse negócio de não ter garantia, né? Porque lá nos Estados Unidos, quando a empresa entra em default, né? Default é não pagamento da dívida, muitas vezes a garantia para a tomada daquele empréstimo são as ações da própria empresa. Então, se a empresa não paga, quem financiou essa empresa vai ganhar não como brinde, mas como punição à empresa, vai ganhar ações da empresa para suprir aquela dívida, aquele pagamento de dívida que não foi feito, né? Então, isso nos Estados Unidos já é bastante comum, eu diria, né? Já existem vários financiadores de Venture Debt. Isso no Brasil ainda é novidade no momento que esse vídeo está sendo gravado e com certeza a partir da gravação desse vídeo vai começar a acontecer cada vez mais, então a depender de quando você estiver vendo isso já vai estar acontecendo bastante, tá? Então, o que é interessante dizer? Normalmente, esse tipo de financiamento atende 3 tipos de necessidade. A necessidade de você ter CAPEX, ou seja, você financiar ali
a sua infraestrutura da empresa, né, maquinário, etc., servidores, né, porque é empresa de tecnologia, precisa ali ter um investimento grande em tecnologia, e muito disso é a parte de infraestrutura ou a parte a parte física, né? Então tem também a parte de contas a receber, que é o gap entre os contas a receber. Então você tem um recurso a receber, mas você precisa chegar até ele. Então isso muitas vezes é financiado nesses mercados maduros, como os Estados Unidos, e também tem o financiamento de growth, ou seja, o financiamento do crescimento, né? A gente está falando muitas vezes aqui de capital de giro, né? E a depender de cada linha que você toma e nesses mercados maduros, você tem uma taxa diferente e você tem uma forma diferente de compor garantia. Então, por exemplo, quando você está financiando o CAPEX, você está financiando um investimento em infraestrutura, por vezes o equipamento ali faz parte da composição da garantia, né? E assim por diante. Então, isso aí vai variar de acordo com a linha, a empresa e quem está financiando, né? Nos Estados Unidos existem bancos que financiam e existem financiadores que não são bancos tradicionais. Então, existe um misto dessas duas coisas, né? No Brasil, de maneira geral, o Venture Debt, ele chega para cumprir um gap entre rodadas de investimento, isso também lá fora é o mesmo ângulo, né? Então, você acaba esticando. Então, vamos dizer que a empresa captou um recurso aqui e captaria um novo recurso aqui. Se ela for captar participação acionária, for trazer novos sócios, ela tem que fazer um valuation, ela tem que trazer esses sócios nesse novo valuation, e pode ser que não esteja num bom momento para fazer um valuation. Então ela fala, aqui eu não vou fazer um valuation, eu vou trazer um dinheiro de dívida, que é o Venture Debt, vou trazer dinheiro de Venture Debt para ganhar mais um espaço até a minha próxima captação de sócios. Então, se eu não estiver muito bem aqui, eu garanto que eu não vou trazer um dinheiro num mau momento em que eu vou ser mal avaliado, a minha avaliação, meu valuation vai estar baixo. Então aqui eu consigo esticar o que se chama de runway, e eu vou depois criar um link aqui para esse conteúdo de runway. Eu vou esticar o meu runway e vou então captar com sócios mais para frente. Então eu trago um dinheiro de dívida que não precisa fazer valuation, a forma de fazer due diligence é mais simplificado. Então, assim, o processo tende a ser menos sofrido e trazer um menor risco de negociar com novos sócios aqui. Aí você vem e joga essa rodada mais para frente. Então, serve muitas vezes para cumprir essa questão de momentos adequados para fazer rodadas de investimento, e muitas vezes a empresa também não está no melhor momento para fazer isso. Então, o Venture Debt, ele vem como uma alternativa bastante interessante para aquelas empresas que não poderiam acessar o banco e não querem naquele momento acessar sócios. Então ele é algo híbrido bastante interessante. Tem um case brasileiro aí recente que eu vou trazer nos próximos vídeos, fica ligado aqui, tá? Acompanha, se você não está inscrito, não esquece de se inscrever, que eu vou trazer esse tema aqui, tá legal? E é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, e eu te vejo então nos próximos vídeos, tá bom? Até lá!